Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, né, em relação ao regime lucro real. E eu já vou começar perguntando para o Irã. Irã, você acha que optar pelo regime lucro real seria a melhor opção? Tudo bom, Rizonara? Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai conversar, né, sobre esse mito. Muitas pessoas acham, né, que o Simples Nacional sempre é a melhor opção e muitas vezes não é. E hoje a gente vai conversar sobre alguns mitos que algumas pessoas têm em relação ao lucro real. E vamos tentar mostrar para você que talvez você esteja no regime errado e esteja deixando dinheiro na mesa, ou seja, está perdendo dinheiro. A gente está falando sobre o lucro real, mas você poderia mencionar quais são os principais regimes tributários existentes? Isomar, nós temos vários regimes tributários no nosso país, mas os três mais utilizados, né, e que a maioria das pessoas conhece, são justamente o Simples Nacional, que onde está ali, né, a maioria das empresas do nosso país, algo em torno de 90%, É ou noventa e talvez, cinco por cento. olha aí, ó, um número expressivo das empresas brasileiras. Temos o lucro presumido, que também temos uma quantidade, né, significativa, e temos o lucro real, ou seja, as empresas que já estão nesse regime de lucro real. Mas eu te diria que muitas empresas dessas que estão nesses 95% de empresas do Simples, elas deveriam estar no regime do lucro real, ou seja, elas estão perdendo dinheiro. E aí cabe, né, um planejamento tributário para de fato comprovar que está no regime tributário errado. Você poderia mencionar vantagens em ser do lucro real? Assim, existem diversas vantagens, mas eu vou elencar algumas aqui que são muito importantes, inclusive você já tocou nela. Imagine que você é um empresário que se preocupa muito com o planejamento e com a organização do seu negócio. E mesmo assim você percebe que a sua margem de lucro não é tão alta, mesmo com toda essa organização, com todo esse planejamento, e que você, né, não consegue diminuir seus impostos. Por quê? Se você tiver no Simples Nacional, o cálculo do seu imposto ele é feito com base no seu faturamento. Ou seja, pouco, né, ou quase nada vai importar o seu planejamento tributário, porque o imposto é sobre o faturamento bruto. Mas digamos que você é essa mesma pessoa e está no lucro real. Se a sua empresa tem uma margem pequena, ou quem sabe em alguns momentos dá até prejuízo, você pode se beneficiar disso, né, de pagar imposto somente da parte onde você teve lucro e não pagar imposto quando sua empresa estiver tendo prejuízo. Então, isso só é permitido, né, para as empresas que estão no lucro real. Você poderia também falar um pouco em relação aos créditos, né, de PIS e COFINS. Exatamente, isso daí é um outro exemplo, né, disso que eu estou falando. Você é uma pessoa organizada em que detém todos os controles, né, de estoque dos seus produtos e você sabe quais são os produtos que têm benefícios do governo, produtos que são monofásicos, produtos que têm redução. Se você está no regime do Simples Nacional, você só pode fazer a redução dos produtos monofásicos. Os produtos que têm demais benefícios, como, por exemplo, a alíquota zero, você não vai conseguir deduzir do seu imposto. E você estando no lucro real, você tanto pode se aproveitar dos benefícios do monofásico, de alíquota zero, de todos os produtos que tenham algum outro tipo de benefício. Então, isso só acontece, né, no mundo das empresas do lucro real. E tem também a questão das deduções e amortização, né, que também pode ser utilizado. Exatamente, Rizonara. Imagine que a sua empresa tem diversos veículos, que você tem uma pequena indústria, que tem um maquinário, que tem equipamentos, e todos esses itens eles sofrem uma depreciação ao longo dos anos. E se você é do Simples Nacional, você não tem nenhum benefício com a perca, né, da valorização desses bens. E dentro do lucro real, você se aproveita desses valores de depreciação para diminuir o seu imposto. Isso eu estou te dando só um dos exemplos, né, de vários que tem dentro do mundo do lucro real. E outra pergunta que eu acredito que seja dúvida de muita gente, né?
Somente empresas grandes pode ser do lucro real? Isso daí também é um grande mito, né? Todo mundo acha que o lucro real são para as grandes indústrias, são para os grandes atacados, mas não. O lucro real é para todo tipo de empresa. Se você é uma empresa que não tem muitos funcionários, se você é uma empresa que sua margem de lucro é pequena, é apertada, se você tem uma empresa do qual você tem muitos produtos que têm benefícios do governo, então você deveria estar, né, dentro do lucro real. Isso independentemente do tamanho do seu faturamento. A gente sabe que existem inúmeras vantagens em ser uma empresa do Simples Nacional. Mas eu queria saber de você, Ira, você poderia mencionar desvantagens em ser do Simples Nacional? Também, né, as vantagens todo mundo já sabe, nós não Exatamente. vamos falar aqui, mas as principais desvantagens. Vamos ver aqui a questão do MEI, né? O MEI é uma empresa que também faz parte do Simples Nacional. Risonário, qual a principal desvantagem de ser um MEI? Acho que até o pessoal de casa também responderia. Com certeza é a limitação de faturamento. Exatamente. E isso acontece também nas empresas do Simples Nacional. Se você é uma empresa do Simples Nacional, você tem um limite de faturamento que você não pode estourar, porque senão você pode perder esse regime. Imagine que você é uma pessoa, né, estou falando aqui, que você é organizado, que você tem planejamento, então você busca um crescimento. Esse crescimento ele vai ter uma limitação dentro do Simples Nacional, algo que dentro do lucro real não tem. E sem falar que crescer dentro do Simples Nacional é como se fosse uma penalidade. Cada vez que você vai aumentando seu faturamento, a sua alíquota ela vai aumentando juntamente, né, com seus tributos. Faturamento. E dentro do lucro real, você pode, né, dentro daquele planejamento que a gente fez, ir dosando esse crescimento com esse crescimento também dos impostos dentro de uma carga que seja sustentável pela empresa. Outros pontos também dos quais a gente poderia citar é justamente aquelas questões de utilização de crédito, né? O Simples Nacional ele tem uma limitação muito grande no quesito disso. Primeiro, por quê? Porque o próprio regime do Simples Nacional ele é considerado pela Receita Nacional como um regime que já tem seus benefícios, então ele não pode ter benefícios duplicados. Então, Isonara, eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que ficaram com dúvidas, que querem saber mais, né, entrar aqui em contato com a gente através de nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, porque a gente vai ter, né, o maior prazer de esclarecer mais, de tirar dúvidas e, quem sabe, oferecer até um planejamento tributário para o seu negócio. Exatamente. Então, é, qualquer coisa pode falar com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em fazer esse planejamento para você e saber se você está pagando mais ou menos impostos. Até o próximo vídeo.